Irmãos, o texto de hoje está na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Versículo 1 ao 5. Aí, na nova Almeida atualizada, você pode então abrir sua Bíblia aí ou acessar a sua Bíblia. Nós veremos algo muito importante para nós, como filho de Deus, como igreja de Cristo. O texto vai falar bastante, vocês vão ver, sobre algo que vai além de marcas de uma igreja saudável. A gente fala muito sobre isso, né? Nós temos buscado isso já há alguns anos, temos estudado isso, temos orado por isso, para que o Senhor nos faça um povo temente, uma assembleia do povo de Deus, né? Que busca Ele de todo o coração. Nós temos buscado isso. Mas mais do que marcas de uma igreja saudável, vocês vão ver hoje características de uma igreja digna. É assim que a palavra é utilizada. Digna do reino de Deus, digna do reino dos céus. Será do verso 1 ao 5, você pode acompanhar aí. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Oremos. Santo Deus, eterno Deus, excelso Deus, Pai, nós estamos aqui mais uma vez, Deus, felizes e sedentos pela Tua palavra, Deus. As nossas almas, Deus, anseiam por Ti. Nós carecemos, Deus, daquilo que vem do Senhor. Tu és o nosso alimento, Deus. Tu és o nosso sustento. Tu és, Deus, toda a razão de vivermos, de estarmos aqui, Deus. Nós queremos Te prestar culto. Sobretudo, Deus, nós carecemos de ouvir do Senhor. Nós carecemos, Deus, que o Senhor se revele a nós. E isso é graça para nós, Deus. Por isso eu te peço, eu clamo, Deus. Fala conosco mais uma vez essa noite. Prepara, Deus, os nossos corações. Elimina de nós, Deus, toda distração nesse momento. Repreenda, Deus, qualquer ação maligna que possa tomar os nossos corações, os nossos mentes, nesse momento em que nós desejamos, Deus, te ouvir. Desejamos te ouvir, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a mim, como pregador desta noite, a estar expondo a sua palavra, Deus, a estar explicando a sua palavra. Torna frutífero, Deus, esse trabalho. Abençoa, Deus, porque em vão trabalha sentinela se o Senhor não me dedicar, Deus. Porquanto, Senhor, deposita em Ti toda a esperança para que esse momento, Deus, seja eficaz. Que a Sua palavra, Deus, atinja os nossos corações, transforme, Deus, os nossos destinos. Possamos, Deus, conhecer do Senhor, aprender do Senhor, crer no Senhor e sermos salvos pelo certo. Para a glória de Jesus Cristo. Jesus. Bom, meus irmãos, como disse a vocês, essa carta ela é uma carta muito importante, uma carta que vai falar de uma igreja diferente, uma igreja modelo, princípio da história da igreja. Ela apresentava algumas características que nós, como filhos de Deus, como povo de Deus, nós também devemos desejar para nós, orar a Deus, clamar por Deus. Um pouco fora desse contexto, há uma coisa que move esse mundo, e isso pressiona muita gente, que é o sucesso. Nós crescemos ouvindo que a gente tem que ser um sucesso.
sucesso na escola, depois um sucesso no trabalho, um sucesso na família, um sucesso na sociedade e agora um sucesso na internet. Se alguém é um sucesso naquilo que faz, pelo menos no âmbito menor ali, né, onde essa pessoa vive, isso já é motivo de orgulho, né? É engraçado se noticiar amanhã que, sei lá, algum brasileiro ele é campeão mundial de cuspe à distância, aí a gente já começa a ficar orgulhoso, né? Como se fosse motivo de orgulho alguém cuspir longe, né? Mas, assim, se qualquer pessoa próxima da gente alcançar algum mérito, né, nós meio que compartilhamos desse sucesso. Ontem eu vi alguns amigos ganharem um jogo de vôlei, os amigos que trabalham comigo, eu nem estava lá, mas o fato deles terem ganhado, eu já fiquei assim, né? A gente é assim, orgulhoso. E assim, infelizmente, muitos que dizem ser futuros cidadãos, né, do reino de Deus, do reino dos céus, deveriam ser diferentes, né? Deveriam ser opostos ao mundo. Muitas vezes eles são conduzidos dessa mesma maneira. Há um fluxo na internet, meus irmãos, que prega através de artigos, através de livros, ali, instigando, né? Qual é a melhor igreja? Qual que é a maior igreja? Qual que é aquela igreja mais popular? Qual que é a igreja que tem o maior templo, melhor templo? Qual que é a igreja que tem mais membros, que tem o melhor ministério de louvor? E aí aquilo vai sendo divulgado e aquilo acaba virando um modelo, né, para muitas igrejas. Passa a ser o que muitas outras igrejas almejam. Passa a ser copiado, né? E as pessoas, elas se orgulham daquelas conquistas. Por exemplo, a igreja lá nos Estados Unidos tem 18 mil membros. E sobre isso recentemente. Aquela igreja local ela tem um templo maravilhoso, um prédio, um edifício maravilhoso. Tem uma outra igreja lá que tem uma estrutura de som de mídia profissional, assim, que nem estúdio. Isso orgulha as pessoas, né? Isso atrai as pessoas também. Muitas pessoas buscam igrejas assim, almejam isso. Porque essas pessoas, elas consideram que uma igreja que deu certo é aquela que tem um grande ajuntamento. Só que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um homem que, né, foi relevante para a história do cristianismo, que pregou a muitas pessoas converteram por causa da sua mensagem. Ele certa vez ele perguntou por que nós continuamos cortando cabeças até hoje. Deus sempre mostrou que poucos iriam aderir ao seu reino. Um texto em Mateus 7,14, que diz que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Tem outro texto ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, 14, que ele diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mesmo assim, muitos querem reconhecimento, esse tipo de reconhecimento. Qual é o blog evangélico que tem mais acesso? Qual que é o vídeo com mais visualizações? Qual que é a igreja com o melhor expositor? Por aí vai. Tem crente que se orgulha dessas coisas. Uma igreja, a melhor música, o melhor som, o que tem mais jogos, o que tem mais eventos e entretenimentos. E nós enchemos de orgulho se nós conseguimos nos colocar em alguma dessas categorias, muitas vezes. A gente se enxerga, sabe? Só que isso, meus irmãos, isso vale para a vida lá fora. Nossas vidas pessoais, muitas das vezes, são regidas até por isso, sabe? Lá no nosso trabalho, onde passa o dia todo, a profissão que nós escolhemos. Muitas vezes, a profissão é escolhida pelo status. E normalmente, quando isso acontece, ela sequer é exercida. Às vezes, o jovem ele entra na faculdade pela profissão status que ela tem e ele nem consegue concluir aquilo. E aquilo se torna inútil, mesmo se ele concluir, porque não tem vocação para aquilo. Se torna inútil. Infelizmente, meus irmãos, a
a gente costuma trazer esse lixo para o reino de Deus. Existe no Brasil assim, ministérios que eu vejo, às vezes, na internet, grandiosos, assim, impressionantes mesmo, sabe? Impressiona o mundo aí. Mas totalmente inúteis ao reino de Deus. Nós devemos perguntar é o quê? Que tipo de igreja que orgulha a Deus? O texto falou isso. Gloria, né? Gloriar, algumas traduções vão falar, o apóstolo Paulo vai falar, nós nos gloriamos em vocês. Algumas traduções falam, nós nos orgulhamos de vocês. Então, que tipo de igreja que glorifica a Deus, que orgulha ali, né? Pessoas como o apóstolo Paulo diante de Deus. Nós nunca devíamos nos importar como o mundo julga a igreja. Estar ouvidos a isso. A questão é, se o apóstolo Paulo ele pudesse nos enviar uma carta, se o apóstolo Paulo ele nos visitasse aqui, o que ele diria de nós? Não há no Novo Testamento muitas igrejas que nós poderíamos colocar como modelo, como exemplo, né? Para nós, porque grande parte das cartas do apóstolo Paulo elas foram escritas exatamente por causa de problemas grandiosos. A maioria das vezes, o que motivou o apóstolo Paulo a escrever cartas é que ele precisava exortar os irmãos, problemas que tinham nas igrejas. Então, não somente o apóstolo Paulo, as outras cartas também, Tiago, João, Pedro, era para corrigir e exortar as igrejas, a igreja primitiva. Né? Mas aqui não. Aqui nós vemos uma igreja em que o apóstolo Paulo ele se orgulhou e se gloriou nela. É isso que ele usa de palavra. Né? Essa igreja ela era digna de admiração. Paulo, com seu ministério itinerante, né, vivia viajando, ele fala dela para outras igrejas. Os Tessalonicenses. Contava como os membros eram, né, da bênção e do exemplo que eles se tornavam nas outras igrejas. Ele ia testemunhando, né, nas outras igrejas sobre os Tessalonicenses. E isso, meus irmãos, isso era justo. A palavra usada também na tradução que a gente viu é como convém. Mas é porque era justo, isso não era lisonja dele. Aqueles irmãos em Tessalônica, eles eram como um farol, uma luz no mundo. Mas quais eram os motivos, então, pelos quais o apóstolo Paulo agradecia a Deus por eles? Por que o apóstolo Paulo deu graças a Deus pelos irmãos em Tessalônica? Será que era por causa do edifício deles? Será que era por causa da estrutura que eles tinham? Não, não era porque eles não tinham uma boa estrutura, zero estrutura. Era um excelente trabalho midiático que eles faziam? Não, também não. É porque eles lançavam muitos livros, como ser uma igreja vitoriosa, como ter sucesso na plantação de igreja. Será que era isso? Não, porque eles não publicaram material nenhum, a gente não tem nada ali historicamente. Será que foi então o profissionalismo musical deles? Nós nem sabemos como é que era a música deles lá. Também aquele lá por causa da música. Será que é porque eles eram ricos? Também não, porque eles eram pobres, muito pobres. Será que foi por causa dos milhares de membros que eles alcançaram e das inúmeras programações dos adolescentes que fez o apóstolo Paulo virar e falar assim: eu me glorio em vocês? Será que foi por causa disso? Eu agradeço a Deus por causa de vocês. Não foi não. Será porque eles tinham um pastor famoso? Tem que ser quem era o pastor de Tessalônica. A Bíblia não fala. Ele era um pastor anônimo. O que dizer então? Em que eles poderiam ser significativos? A ponto do apóstolo Paulo se gloriar neles. No que eles eram relevantes então para o reino de Deus? Por que o apóstolo Paulo, que costumava mandar cartas dizendo coisas do tipo assim: ó Gálatas insensatos? Por que o apóstolo Paulo, que tinha o costume de mandar cartas tão duras quanto a carta escrita aos Coríntios, por exemplo, por que ele manda essa carta para Tessalônica descendo elogios? Dizendo: eu me orgulho de vocês, vocês são um paradigma. Era isso que ele estava dizendo. Por quê? E aí é o que nós lemos aqui, meus irmãos. E aqui nós vamos ver pelo menos 5 realidades importantes para nós como igreja observarmos, então,
a nossa leitura de hoje. No verso 1, Paulo diz assim, Paulo, Silvano, ou Silas, né? Silas era a mesma pessoa, Silas era o nome dele judeu, porque ele era judeu, cidadão romano. Então, Silvano era o nome romano. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Paulo estava escrevendo essa carta, meus irmãos, da cidade de Corinto. Aliás, as duas cartas que ele escreveu aos Tessalonicenses foram de lá. A igreja em Tessalônica foi fundada por ele, por Silas e por Timóteo. A gente vê isso em Atos 16 e Atos 17. Curioso que quase sempre Paulo ele começa suas cartas dizendo assim, Paulo, o apóstolo. Ou então ele fala assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. Tem cartas que ele fala assim também, Paulo, chamado de Deus. Só que aqui nessa carta não. Curioso isso. Essa é uma das poucas vezes em que ele só começa dizendo assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus. Isso porque, por exemplo, a carta aos Coríntios, né, lá em Corinto, houve uma corrente de falsos apóstolos, que Paulo chamou eles de superapóstolos, né, de forma irônica. E esses superapóstolos, eles diziam que ele, Paulo, ele não era um apóstolo porque ele sofria. Esses superapóstolos falavam que Paulo não era um apóstolo porque a presença dele era desprezível, porque ele não era proeminente aos olhos do mundo. Então, Paulo ele tinha que escrever para essas igrejas mostrando autoridade, falando assim, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Paulo, servo de Cristo, mas aos Tessalonicenses não precisava. Lá em Tessalônica não havia esses questionamentos entre os Tessalonicenses. Os irmãos em Tessalônica reconheciam e honravam o chamado de Paulo. Então, nessa carta, ele se manifesta de uma maneira totalmente diferente, de uma maneira amorosa, desde o seu início. Com ternura, e não que ele não amasse as outras igrejas, mas ele às vezes vinha com um tom de exortação. Aqui não, ele vem de forma amorosa do início ao fim. Ele escreve juntamente ali, né, com Silvano, o Silas, né, e o jovem Timóteo, para esses irmãos de Tessalônica, que era uma cidade da Grécia. Ela era uma cidade rica, ela era a principal cidade da Macedônia. Uma cidade que existe até hoje, meus irmãos. Eu pesquisei um pouco, só que agora ela leva o nome de Salônica, uma cidade linda, por causa do seu porto, cidade portuária. E ela era também um entroncamento entre o porto e as estradas. Então, ela ligava o Oriente com o Ocidente. Por isso que ela era uma cidade fundamental ali para a economia do Império Romano naqueles tempos. Ela foi fundada por um dos generais de Alexandre o Grande, 350 anos antes do apóstolo Paulo, então, chegar ali e fundar a igreja de Tessalônica. Ela estava no centro comercial, com isso ela atraía muitos estrangeiros querendo ganhar dinheiro. Os historiadores também, eles relatam que essa cidade ela era cheia de assassinatos, cheia de roubos, era cheia de violência, de prostituição. Encontrei registros de que paredes tinham pinturas de cenas obscenas, assim, tamanha promiscuidade que aquele povo tinha naquela época. Era um local que as pessoas tinham que trancar suas janelas, suas portas com uma espécie de ferrolhos, para que elas não fossem roubadas e nem mesmo assassinadas. Então, uma cidade terrível, né? E Paulo, Silas e Timóteo, eles passaram algumas semanas lá e fundaram uma igreja. E a Bíblia diz que, nós vimos aqui, essa igreja ela ficou sob enorme perseguição. Peso de perseguição. Os crentes, meus irmãos, lá eles sofreram com seus corpos, eles perderam seus bens, eles foram maltratados. Com isso, então, o apóstolo Paulo ele ficou extremamente preocupado com aquela igreja nascente ainda, né? E com seus líderes que ele deixou lá, porque a pressão era muito grande. Foi aí, então, que ele escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses. Ele pede Timóteo para levar essa carta lá a eles. E o objetivo era que ele voltasse lá, entregasse essa carta, trouxesse notícias, que essa carta encorajasse os Tessalonicenses que estavam sob forte perseguição. E ele estava lá em Corinto. Então ele envia Timóteo com a primeira carta aos Tessalonicenses e pede a Timóteo que traga notícias. As duas cartas elas estão próximas umas das outras, provavelmente alguns meses apenas de diferença.
E o relato de Timóteo, apesar de existirem alguns pequenos problemas, né, coisas pontuais, mas o relato que ele trouxe foi extraordinário acerca daquela igreja. No fluxo da segunda carta, se você ler toda essa carta que nós iniciamos aqui, a gente vai ver que os tessalonicenses eles estavam sendo perseguidos e nós vamos ver como eles se mantinham resistentes e perseverantes, mesmo assim na fé. Paulo, então, admoesta eles, e ele faz isso, como eu disse, com ternura, né? Muito diferente daquilo que ele emprega em outras cartas. O que caracteriza essa carta aqui do apóstolo Paulo, se você vão ler, tem um teor assim, extenso de agradecimento a Deus que ele sente. Né? De que aqueles eram, os tessalonicenses eram um povo abençoado, um povo agradável aos olhos de Deus. Então, por que essa igreja ela era motivo, então, de se gloriar em Deus? São 5 coisas que nós vimos aqui. Primeiro, Paulo enfatiza que lá houve verdadeira conversão. Esse é o primeiro ponto. Aquela igreja ela não era produto de estratégias humanas. Eles eram um com Deus, participantes dos sofrimentos de Cristo. Eles não eram, meus irmãos, crentes transferidos de outras igrejas, porque aquela igreja de Tessalônica oferecia uma oportunidade maior de socializar. Eles não eram crentes que foram atraídos pela igreja de Tessalônica, porque alguém inovou uma técnica evangelística que ganhou muita gente para Jesus. Ao se dirigir a eles, Paulo ele vai dizer o seguinte: a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Em Deus, a igreja em Tessalonicenses. Vocês que estão em Deus, vocês que estão no Senhor Jesus. Paulo ali, meus irmãos, ele está enfatizando essa união de vida que eles tinham com Deus. Uma união de vida com Cristo. Ou seja, eles eram uma igreja redimida mesmo, de crentes verdadeiramente convertidos. Eles não eram um grupo de pessoas com interesses em comum, que passaram ali a se reunir. O povo que está em Deus, meus irmãos, é completamente diferente do mundo à sua volta. Interessante que nenhuma religião no mundo fala coisas desse tipo. Você nunca vai ver, por exemplo, dizer que pessoas estão em Confúcio, que não sei quem está em Buda. Nem mesmo os muçulmanos, né? Você vai ver eles falando deles mesmos que eles estão em Alá. Isso é muito próximo. Isso é muito íntimo. Em Deus. No Senhor Jesus. Mas o Evangelho ele tem essa verdade. Essa verdade que as pessoas que nasceram de novo, elas estão de maneira indissociável ali com Deus. Completamente ligadas a Cristo. Nada mais pode separá-los. Esse é o mistério que o apóstolo Paulo desdobra lá na carta aos Efésios, na carta aos Gálatas, né? A união mística de Cristo com aqueles que são seu povo. A união perfeita. Aquelas pessoas elas não estavam simplesmente reunidas como uma igreja. Eles estavam envolvidos intimamente com Deus. Uma igreja, para se orgulhar, meus irmãos, não é uma associação mista de crentes e não crentes. Quando isso acontece, é porque algo está errado. É porque o que tem sido pregado tem sido uma palavra agradável aos ouvidos humanos. E tem se criado, às vezes, meus irmãos, eu vejo isso, um ambiente assim, com programações e ofertas de serviços propício às pessoas que não tiveram seus corações tocados. São utilizadas técnicas para criarem uma atmosfera mesmo, assim, né, para as pessoas se sentirem bem com aquilo, que elas permaneçam lá até o fim da vida, vivendo então uma religião condenada, acreditando que são filhos de Deus. Não é uma igreja, isso é manipulação espiritual. Nós não podemos ceder a isso.
Nós não podemos sequer flertar com coisas desse tipo, em prol do crescimento no número de pessoas do bem. Nós devemos, meus irmãos, obedecer à palavra de Deus e orar para que o Senhor alcance os seus eleitos através da fiel exposição das Escrituras. Alcançar as pessoas no tempo dele, na proporção que ele decretou antes da fundação do mundo, que diz as Escrituras. O objetivo é nos dedicarmos à palavra de Deus para que possamos conhecê-lo e exaltá-lo, regozijar nele ainda mais. Esse é o propósito. Essa é uma igreja para se orgulhar. Uma assembleia de pessoas remidas. Então esse é o primeiro ponto. Aquela igreja era uma igreja com membresia convertida de verdade. O segundo ponto é o outro motivo pelo qual o apóstolo Paulo ele se orgulhava ou se gloriava, dependendo da sua tradução, e agradecia a Deus e testemunhava os Tessalonicenses para outras igrejas. O segundo motivo estava no verso 3. Ele diz assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, ou como é justo, né? Porque sua fé que vocês têm cresce cada vez mais. A fé que vocês têm, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Nós temos que dar graças a Deus por vocês, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. O segundo ponto de uma igreja que orgulha o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, orgulha a Deus, agrada a Deus, é uma fé crescente, uma fé que cresce. Há dois aspectos de crescimento de uma igreja, falando de uma igreja. Tem duas maneiras de uma igreja crescer. Primeiro, numericamente, né? O número de pessoas aumentar, ter mais gente ali, a gente fala que uma igreja cresceu. Existe outro aspecto de falar que uma igreja cresceu. Quando ela cresce no conhecimento de Deus. Quando ela cresce na fé. É quando ela amadurece espiritualmente. Existem essas duas maneiras de você crescer. É desejável, meus irmãos, nós devemos orar que essas duas coisas aconteçam. Deus traga seus filhos aqui para Cristo, para que eles possam então ser salvos por Deus. E nós devemos desejar que eles então cresçam na fé, ensinar eles a palavra de Deus, exortar eles, corrigir eles, consolar eles, orientar eles. Essas são as duas maneiras de uma igreja crescer. É desejável que as duas coisas aconteçam, mas só uma delas é requisito: crescer na fé. Se a gente crescer, meus irmãos, nós aqui na Redenção, se a gente crescer em número e na fé, nós crescemos. Se a gente não crescer em número, meus irmãos, mas a gente crescer na fé, nós também crescemos. Mas se nós crescermos em número, meus irmãos, e nós não avançarmos na fé, a família Redenção ela vai ser rebaixada de noiva de Cristo para mais uma igreja de sucesso que impacta o chão. Por mais que um movimento religioso pós-moderno pareça ter dado certo, popularidade não vai salvar ninguém do juízo de Deus. Nem levar pessoas a verem a face de Cristo, como nós cantamos aqui no hino. Popularidade não vai fazer isso. Pessoas, irmãos, passam anos dentro de uma igreja do amigo. Anos. E não crescem nada na fé. Nada. Elas já chegam dentro dessa igreja, no início da sua caminhada, já com uma fé própria, com algumas crenças que ela mesma inventou. Ela acredita ser Deus. E elas permanecem acreditando nas mesmas coisas do resto da vida. Elas não ouvem, elas não aprendem, elas não creem. Algumas dessas pessoas, elas até melhoram moralmente. Mas o Evangelho, meus irmãos, o poder meio pelo qual o homem é salvo, não é a melhora de sua conduta perante a sociedade, não. O Evangelho, o meio pelo qual o homem é salvo é pela fé. Fé no verbo.
fé na palavra, fé em Jesus. E muitos não suportam igrejas bíblicas, endurecem mediante a oferta da palavra de Deus e saem em busca de locais que atendam os seus interesses pessoais, as suas preferências. Para estes, meus irmãos, a palavra de Deus não é suficiente. E a razão de Paulo dar graças a Deus pelos Tessalonicenses é porque a fé deles crescia a cada dia. Ele não disse para eles assim, porque a membresia de vocês cresce a cada dia. Porque a cada vez que eu mando alguém aí, me dizem que milhares se converteram. Não foi por causa disso. Ele não disse, é porque a EBD de vocês produz um material espetacular, incrível. É porque vocês têm uma frota de ônibus, um tempo maravilhoso. Não. O que ele disse é porque a fé de vocês cresce muitíssimo. O terceiro ponto, ele está ligado ao segundo. Né? O terceiro motivo pelo qual o apóstolo Paulo se gloriava é porque havia um amor crescente entre eles. Não uma emoção passiva. Né? No meio daquela aflição toda que estavam, eles se importavam uns com os outros. Eles se alegravam uns com os outros. Eles sofriam uns com os outros. Então Paulo agradece a Deus porque aquelas pessoas estavam sendo uma com Cristo. Uma com Cristo. Elas estavam unidas em propósito. Na primeira carta aos Tessalonicenses, ele tinha orado no capítulo 3, verso 12, para que o Senhor aumentasse o amor deles uns pelos outros. Lá na primeira carta. E agora Timóteo chegou trazendo o relato de que a fé deles cresceu muito e o amor deles também. E aí Paulo vai dizer, vocês são dignos do reino de Deus. Deus nunca avaliou uma igreja, meus irmãos, pelas suas características externas. A dignidade de uma igreja não está na sua criatividade evangelística, não está na sua inteligência, no seu nível artístico, nem na sua influência política. Não houve aplausos do apóstolo Paulo por uma igreja que conseguiu pressionar o governo romano, né? Por uma igreja que a prioridade do seu ministério era assistência social. Não. A dignidade de uma igreja está no fato dela apresentar uma fé que cresce, uma fé que avança. Como nós vimos aqui, no fato de haver um aumento do amor. Um amor que aumenta. Que faz as pessoas viverem nesse mundo segundo a vontade de Deus, que alegra a Deus, que glorifica a Deus. Quarto motivo, outra característica de uma igreja que agrada a Deus, que orgulha a Deus, está no versículo 4. Ele vai dizer assim, é por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Essa é a quarta coisa. Perseverança em meio às tribulações da vida. Novamente, lá na 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, 3, Paulo diz que toda vez que orava por eles, lembrava da firmeza da esperança no Senhor Jesus deles. Ainda na primeira carta, no capítulo 3, ele vai dizer assim, que enviou Timóteo para poder ver aquela pressão e o sofrimento, né? Tinha abalado a fé deles. E, se necessário, para que Timóteo, então, animasse eles, né? Fortalecesse eles na esperança do Senhor. Vai lá, Timóteo, porque eles estão na pior das situações. Vai lá, leva essa carta. Veja como eles estão. Se necessário, fortaleça eles. Para surpresa do apóstolo Paulo, para a glória de Deus, meus irmãos, Timóteo retorna dizendo que eles perseveravam. Mesmo em meio aos sofrimentos, eles continuavam com a esperança de que
tudo que Cristo disse ser e anunciou fosse verdade e que se cumpriria. Isso é maravilhoso. Várias igrejas fundadas por Paulo quebravam o coração dele. Paulo parecia que estava escrevendo, sangrando. A ponto dele dizer, por exemplo, aos Gálatas, coisas do tipo assim: por acaso eu me tornei inimigo de vocês por dizer a verdade, lá em Gálatas 4,16. Mas aos Tessalonicenses não. A eles, Paulo disse estar grato a Deus e orgulhoso deles. E a mais severa perseguição, eles permaneciam fiéis ao Deus que os chamou e que lhes prometeu a eterna salvação. Eles continuavam firmes. Esse é o poder de Deus, meus irmãos, na vida dos seus crentes. Essa é uma igreja para se orgulhar. Ela não é uma igreja popular. O mundo já estava maltratando ela, pisando nela, esmagando ela. O mundo não estava aplaudindo ela, achando ela maravilhosa. O mundo não ia se divertir com ela nos frutos dela. E o que nós vemos neles é uma fé firme em meio às dificuldades da vida. Evangelho de Mateus 13, 20 ao 21, a Bíblia diz que a semente naquela parábola, dos solos, a Bíblia diz que a semente que caiu no solo rochoso teve vida por pouco tempo, porque vindo a perseguição ela morreu. É isso. A fé que não é verdadeira, ela não suporta a pressão do mundo. A pressão da juventude mundana sobre os jovens. Ela não suporta a pressão do mundo econômico sobre os adultos. Esse é o tipo de princípio que nós devemos entender. Perseguição e tribulação só destrói fé falsa. A gente pode sofrer nesse mundo. A gente pode esmorecer. A gente pode titubear. Mas se somos crentes, remidos por Jesus Cristo, jamais abandonaremos a fé. Mesmo em meio a isso tudo, a fé deles crescia. Em meio ao sofrimento. Esse é o quarto ponto. E o último, quinto e último ponto, é o mais fascinante de todos. Pelo verso 5 ali. Os Tessalonicenses, eles foram considerados dignos do reino de Deus porque eles estavam sofrendo por esse reino, em prol desse reino. A quinta coisa que faz então uma igreja ser observada com alegria por Deus é uma igreja centrada no reino de Deus. Eles não estavam, meus irmãos, centrados em tranquilidade financeira, em ter saúde. Os jovens não estavam centrados em se casar. Os adultos não estavam centrados em ver seus filhos formarem na faculdade, na universidade, em adquirir suas casas próprias, em ser feliz com a ideia que o mundo tem de felicidade. E, meus irmãos, muitas dessas coisas são legítimas. Nós podemos, sim, obter essas coisas. O grande problema é quando isso se torna o foco das nossas vidas. Nós devemos estar centrados no reino de Deus. Buscando o reino de Deus e sua justiça. Conforme o Senhor Jesus falou no Sermão do Monte. Mesmo quando a vida desse mundo parece que vai esmagar a gente. Centrados no reino de Deus. Uma igreja assim, ela está à espera por uma cidade que não foi edificada por mão de homens. O seu foco não está na realização pessoal, não está no tempo todo. O seu foco está nos tempos. O seu foco está no grande dia do Senhor. O alvo da igreja, digna do reino dos céus, não é bombar, não é ser reconhecida como a igreja mais organizada e apreciada da cidade. Não é crescer.
número. O propósito de uma igreja digna de Deus é atrair as ovelhas de Cristo, que foram eleitas e predestinadas desde a eternidade, desde a fundação do mundo, por meio da proclamação da palavra de Deus. Nós devemos fazer. Essa igreja é digna porque ela vive uma vida justa. Uma vida que mostra o caráter de Deus. Então, é uma antítese de uma cultura que abandonou Deus. Uma igreja assim, seus membros eles não são resultado de estratégias humanas. Eles são família em Cristo. Esse é o tipo de igreja que nós devemos ser. Também quero agradecer a Deus pela igreja dos Tessalonicenses. Paulo nunca vai falar de outra igreja como ele falou dos Tessalonicenses. Nós não sabemos o nome do seu pastor, nem o nome dos seus membros. No entanto, também quero pedir para que Deus ele faça de nós uma igreja assim. Uma igreja que alegra o coração dele. A igreja que honra Jesus Cristo. Não somente sermos achados dignos diante de Deus, como os Tessalonicenses, mas uma igreja que honra o nome de Deus assim no caráter. Recapitulando então, Deus fundou a sua igreja. Ele é o Senhor da sua igreja. E Ele, de forma divina, lógico, não como um homem, Ele espera algo de nós. Para que sejamos achados dignos diante dEle. Essa dignidade vem dEle mesmo. E as coisas que precisamos ter então, é isso. Ser uma igreja, uma membresia verdadeiramente convertida. Nós não precisamos de pessoas aqui dentro que não creem em Deus. Fazer volume para aumentar as ofertas. Nós devemos nos esforçar com a palavra de Deus para que elas creiam e sejam crentes. Nós não podemos apelar para mensagens que omitem as verdades de Deus para que elas fiquem aqui. Nós devemos falar a verdade para elas. Nós devemos apelar para o coração delas. Nós devemos falar quem Cristo é para elas e quem elas são sem Cristo. Nós devemos falar do juízo de Deus. Nós devemos falar do perdão de Deus. Nós devemos chamá-las ao arrependimento. Nós devemos mostrar para elas o quão perdidas elas estão sem Cristo. Quão salvas elas estão se elas buscarem a Cristo, receberem a Cristo. Esse é o primeiro ponto. Uma igreja composta de membros convertidos. Segundo ponto, uma igreja com uma fé que cresce. Precisamos nos esforçar, nos afadigar na palavra de Deus. O Testamento diz. Nos afadigar no ensino de Deus. As pessoas precisam aprender a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. E devemos orar então para que elas creiam, porque conhecimento sem fé não serve para nada. Mas nós devemos ser pessoas que se esforçam por isso. Uma fé crescente. Terceira coisa, pessoas que o amor vai aumentando. Nós devemos mudar, meus irmãos. Você não é amoroso. Você não é amoroso. Mas você pode se tornar em Cristo. Através da palavra de Deus. Esse amor tem que crescer. A ira tem que diminuir. O ódio tem que diminuir. Nós temos que nos tornar mais pacientes. Nós temos que nos tornar mais amorosos, bondosos, compassivos. Nós temos que ter piedade. Nós temos que aprender a perdoar, de houver arrependimento. Terceiro ponto, devemos ser povo amoroso. Devemos também, meus irmãos, ser um povo que se dedica
e foca no reino de Deus. Que o Senhor faça isso por nós. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, é com temor e com tremor eu evoco ao Senhor mais uma vez, Deus, clamando por isso pelas nossas vidas. Em primeiro lugar, pela minha, e depois pelo seu povo, família, nessa noite, Deus. Isso é muito sério, Senhor, e vai além das nossas competências. São coisas, Deus, gloriosas que as nossas faculdades mentais, emocionais, jamais poderão alcançar se não for o teu Espírito Santo, Deus. Então nos ensina isso, Senhor. Nosso desejo, Deus, é te honrar. Nosso desejo, Deus, é te orgulhar, Senhor. Não para o nosso orgulho, mas para a glória do Senhor. Nosso desejo, Deus, é glorificar o Senhor, ser uma igreja que glorifica o Senhor neste mundo. Tememos, Deus, a desonra ao Senhor. Nos afaste dessa desgraça, Deus, de viver uma vida em comunidade que envergonha o teu santo nome. Nos dê santidade, Senhor. Abençoa-nos, Deus. Cada um de nós. Seja exaltado. Através das nossas miseráveis vidas. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.